pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Fontes, eu sou professora de Geografia e hoje eu tô aqui para falar um pouco do edital da ESA, tá? Então a ESA é um importante concurso e a gente tem a área de Geografia como uma das disciplinas obrigatórias na prova. E assim, gente, antes de falar um pouco do edital da ESA, eu vou tentar dar algumas dicas de como vocês podem começar a estudar para o concurso, tá? Eu tô pensando assim, pode ser para qualquer concurso, porque são passo a passos simples que vocês já podem começar a colocar em prática aí. Para qualquer concurso que vocês queiram, vocês têm que ter um contato com a teoria. Então, separem um primeiro momento, né, desse estudo, desse planejamento de estudo para vocês estudarem teoria, porque isso é muito importante. É nesse momento que vocês têm contato com a matéria, vocês têm contato com o que vocês vão encontrar na prova, tá? Então, vale aí vocês pegarem o edital, ver lá no cronograma do edital quais são as temáticas dentro da disciplina que vocês vão precisar estudar, né? E aí, muitas vezes, também o edital, ele separa uma bibliografia recomendada, então vale aí vocês comprarem os livros, né? Tem aí sebo, ou mesmo na internet, que vocês podem ver, vocês podem se acostumar com a linguagem que vocês vão encontrar nas provas. Então é muito importante ter contato com a teoria, tá? Mas não é somente ter contato com a teoria, vocês precisam colocar isso em prática. Então façam exercícios. É só fazendo exercício que a gente vai perceber se a gente aprendeu ou não aquela matéria, tá? Então é muito importante a gente estudar, né, saber o que está caindo, mas colocar em prática, porque muitas vezes a gente acha que aprendeu, mas só quando a gente vê no exercício é que a gente percebe que a gente não entendeu de verdade, ou que precisa reforçar alguns conceitos, tá? Então é muito importante isso. A ESA não é muito de pedir conceitos, como por exemplo a SpaceX, né, que pede que você tenha o domínio de alguns conceitos geográficos, não é muito isso. A ESA pede hoje, né, durante as provas, a gente tem um padrão de perguntas, por exemplo, domínio morfoclimático é a questão sem sombra de dúvida que mais cai na ESA. Assim, eu dei uma olhada nas provas de 2017 até 2007, ou seja, foram 10 anos de provas, e apenas em 2006 e em 2009, se eu não me engano, que não caiu, né, essa questão. Então, por exemplo, em 10 anos, 8 caíram questões de domínios morfoclimáticos, tá? A ESA é uma prova de muita geografia física, então você tem que saber bastante vegetação, tem que saber bastante biomas, domínios morfoclimáticos, vocês saberem essa diferença, tá? Então fica aqui ligado que eu vou fazer vídeos falando sobre isso pra vocês, tá ok? Então, domínio morfoclimático, climas tá aí, ó, na segunda temática que mais cai na ESA, então vocês precisam saber, por exemplo, diferenciar tempo de clima, os elementos climáticos, dos fatores climáticos, a importância desses elementos, a importância desses fatores para a determinação de um clima de um local, massas de ar, tipos de chuva, gente, tipos climáticos do Brasil, tem que saber isso, então é muito importante vocês saberem ter esse contato, primeiro, né, com essa teoria e aí colocar em prática. Uma terceira temática que cai muito na ESA é a hidrografia. Então aí, ó, temos aí os top 3 de temáticas que caem. Então aí, domínio morfoclimático em primeiro lugar, climas e hidrografias em terceiro lugar, tá? Então, gente, se vocês querem sair bem, fazendo essas provas, foquem nessas temáticas, tá? E aí a gente tem em outras partes, bastante parte de geografia humana, que fala sobre principalmente população brasileira, tá? Então aí temos outras questões também. A gente sabe que uma das dos primeiros assuntos do edital é território nacional, então vocês precisam saber bem, né, sobre o território nacional, sobre essa questão de como se formou o espaço geográfico brasileiro, tá? Então é muito importante para vocês terem em mente que o Brasil, ele é um estado federal, tá? Ele foi um estado federal criado pela Constituição de 1891, mas desde o seu período de descoberta, né, ou de chegada dos portugueses no Brasil, a gente passou por vários momentos diferentes na nossa formação do espaço geográfico brasileiro, então isso é essencial para a gente já começar a estudar para ESA, tá? Eu vou fazer um videozinho só falando sobre essa parte de formação do território nacional, porque é muito importante, cai. Não é uma temática que a gente vê recorrente na prova, mas vocês precisam saber bem do território nacional, tá ok? Então aí a gente saber
desde quando a gente começou esse processo de formação, como foi que o governo português, né, a monarquia portuguesa, ela organizou o Brasil. A gente sabe aí que os portugueses eles chegaram ao Brasil em 1500, mas só em 1530, a partir de 1530, né, a gente vai ter essa ideia de organização do território. Em 1532 a gente tem a formação das capitanias hereditárias pela coroa portuguesa, que vai ser importante então para ser um início, uma porta de entrada aí para a organização do nosso espaço territorial, sabendo que até mesmo antes da chegada dos portugueses, a gente já tinha uma organização no mundo, né, a partir ali das grandes navegações e de acordos entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Então isso já, o Tratado de Tordesilhas, mesmo antes do Brasil ter sido colocado no mapa, ele já definir alguns limites territoriais para o Brasil, então isso é importante para a gente começar a entender como é o nosso território, como é que a gente tem todas essas questões brasileiras de ser o quinto maior país em território do mundo, então é importante para a gente, tá? Um terceiro ponto, então, para estudar para o edital da ESA é revise, gente. Muitas vezes a gente tá aí estudando para a prova durante 1, 2 anos e é óbvio que quando a gente começa a estudar uma coisa, as primeiras coisas que a gente estuda, elas vão ficando esquecidas na nossa memória, a gente coloca aí numa área temporária e esquece mesmo. Então, gente, estude, né? Faça exercício, porém revise, isso é muito importante, tá? Então, pra gente tá treinando aí no concurso. Então, gente, basicamente eu já falei para vocês o que vocês precisam focar na prova da ESA, né, que é uma prova de geografia e física, basicamente, vocês já conseguem tirar 50%, 60% da prova. Não é uma prova complexa, né, ela tem um padrão, então eu acabei de falar aí para vocês o padrão que vocês vão encontrar nas provas. São questões que são curtas, então não enrola, né, não coloca lá um textão para vocês lerem, então é bem específica, vocês conseguem já matar muito fácil, então vocês não perdem muito tempo fazendo essa prova. E falei aí do primeiro ponto do edital, que é importante. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a delinearem na cabeça de vocês o primeiro passo a passo para começar a estudar para a prova. Boa sorte, gente, arrase, e qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail, podem me mandar lá uma mensagem no Instagram, vocês podem deixar aqui na caixa de comentários que eu respondo e eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a passarem por essa fase e a passar para o concurso, tá? Então, abraços e boa semana, tá ok? Até mais!